Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor da preciosa mensagem do profeta. Essa mensagem que está produzindo a fé, fé arrebatadora. Fé é o grande poder que está em nosso coração, cada dia cresce, aumentando poderosamente. Veja, e esses poderosos 7 trovões, essas 7 vozes que soaram em Apocalipse 10, estas vozes estão dentro da mensagem. Esta voz, veja, saiu diretamente do trono de Deus, os 7 espíritos, as 7 vozes, as 7 lâmpadas, as 7 pontas para defender o evangelho. Veja, estas vozes, o poder da palavra falada, está dentro dessa mensagem. Por isso o Senhor executa essas 3 coisas em sua descida: a alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Não haverá outra mensagem. Esta voz soa de dentro dessa mensagem, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Houve o sinal, mas ficou a voz do sinal. E é a voz que nós estamos seguindo. A exemplo de Josué, que depois que atravessaram o rio Jordão, veja, nós não temos mais notícia de que apareceu a nuvem e apareceu o pilar de fogo. Veja, nós temos notícias que o anjo apareceu em forma de um homem. Veja, e ali agora ele se coloca como grande capitão do exército do Deus Todo-Poderoso, da igreja. Mas veja, o que Josué tinha que seguir? A voz do sinal. Não te desvies, nem para a esquerda e nem para a direita. Leia, persista em ler, dia e noite. Veja, leia isso para o povo. Procure fazer da maneira que está escrita. É o que nós estamos fazendo, lendo, culto após culto, dia após dia, meditando. Veja, a voz, esta voz está convocando a igreja para subir. Os eleitos são os primeiros a receberem esse poder vivificador que vem da voz, que vem da mensagem. Não vem de outro lugar. Nós não queremos ouvir a voz de quem quer que seja. Não queremos ouvir mensagens de pastores que ficam gritando na plataforma e não dizendo nada. Nós queremos ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus que soa de dentro dessa mensagem. Porque o arcanjo é Jesus Cristo. E esse anjo forte foi o que desceu do céu. Foi o mesmo que veio na caverna para o profeta. Foi o mesmo que veio a Maria. Foi o mesmo que veio a Daniel. E assim por diante. É o mesmo que Josué viu do outro lado do rio. Foi o mesmo que Moisés viu de costas com peles humanas em torno de si. Então veja, depois dessas coisas, veja, depois que passam as eras denominacionais, veja, depois que terminam os 7 sábados, representados pelas festas lá em Levíticos 16 e Levíticos 23. Veja, passa isso. Então vem, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz. Isso é algo muito importante. A primeira voz, que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Veja, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja, e ao que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Veja, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Mesmo que temos em Êxodo 19, a partir do verso 16. Veja, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. É daqui que saem as 7 vozes, diretamente do trono de Deus. E se é a voz de Deus, é a voz de arcanjo. É a voz que chamou Lázaro para fora da sepultura depois de morto. É a voz que chamou a igreja que estava dormindo entre os mortos. Sai dela, povo meu. Entre aspas, Satanás, solta a propriedade do Deus Altíssimo
dizia o irmão Branham. Então, quando pregamos essa mensagem, dentro dela está esse poder da ressurreição, esta voz, e esta voz atingirá a alma do eleito, o convocará para subir. Veja o que diz o profeta na mensagem de Apocalipse 4, primeira parte. Agora a voz. Vamos falar daquela voz, citando Apocalipse 4. Veja, vamos voltar para 1 Tessalonicenses capítulo 4 e apenas ouvir aqui o que esta voz vai dizer. A mesma voz de Apocalipse 4 é a mesma voz de 1 Tessalonicenses e é a voz que está falando conosco nessa hora através da mensagem. Veja, e apenas ouvir aqui o que esta voz vai dizer, todos nós sabemos o que ela vai dizer. Antes de lermos isso, não é? Nós sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Veja, é isso correto? Você olha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, a voz. Aquela era a voz de Cristo. Veja, a voz de Cristo. De onde ela soa? De sua palavra. Minhas ovelhas ouvirão minha voz, disse o Senhor. Veja, e a trombeta de Deus soará, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, a mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja um dia. Amém? Convocará a igreja. Por que é a mesma voz? A mesma voz que chamou Lázaro, que chamou João e que nos chama hoje, é a voz de Cristo, a voz que vem da palavra. 152. Também a mesma voz que convocou João para subir, é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura e a mesma voz do arcanjo. É a mesma voz do arcanjo. Veja, a voz do arcanjo, aquela trombeta, ou aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro, ele falou em alta voz. Veja, ele não disse, Lázaro, sai para fora. Veja, Lázaro, sai para fora. Isso chamou da morte. Veja, o que faz a voz do arcanjo? Chama a noiva para fora da sepultura religiosa, para fora dos credos e dogmas, para fora das tradições, para fora do domínio humano. Veja, e ele respondeu, aqui estou, e ele surgiu dos mortos, depois dele estar morto e seu corpo apodrecido. Veja, por isso há uma ressurreição de Efésios 2 para o novo homem. Veja, a nova criação debaixo do sétimo selo. Veja, essa poderosa voz. Veja, por isso nós somos feitura sua. Uma igreja feita pela palavra. Uma igreja que é um super exército, uma super raça. Uma igreja que é levantada. Veja, pela voz. Minhas ovelhas ouvirão minha voz. Aquela voz que soa da palavra. Ela não deu um som incerto, ela deu um som certo. Veja, aquela mesma voz disse para João, suba aqui. E eu lhe mostrarei algumas coisas que estão se preparando para acontecer. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois a trombeta, veja, a trombeta. O que é uma trombeta? A voz de Cristo. A mesma voz, a mesma que virou e o convocou para subir. E ele ouviu a voz como uma trombeta. Agora ele disse, suba aqui. Veja, como será a ressurreição? Será num momento, num piscar de um olho. Aquela voz de São Claro. E ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz de convocação. Deus, ajude-me a ouvi-la naquele dia. Essa grande voz que está soando nesta hora. Veja, chamando a igreja para subir além das tradições, acima da família, acima do mundanismo, acima de todo materialismo, acima de toda confusão, acima de todo credo, acima de toda interpretação. De onde sai essa voz? Da palavra. Porque a palavra é Cristo, a palavra é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
não através de gritos emocionais, de homens violentos que querem desafiar e estão levando a igreja a viver longe da mensagem. Veja, penso que são a grande voz que o povo tem que ouvir. Muita gente já está enganada. A voz, ela soa de dentro da palavra. Nós estamos aqui apenas para reprofetizar o que já foi profetizado. A primeira etapa, veja, Apocalipse 10, de 1 a 7, esse foi William Branham. Apocalipse 10, 8, e tornou o anjo. Que anjo é esse? O anjo forte. A voz, veja, a voz trazendo a igreja a esse nível mais alto, subindo ela nessa segunda cavalgada. A segunda cavalgada não é a voz de um homem, é a voz do arcanjo. Veja, é o poder vivificador que traria esse poderoso avivamento para dentro da igreja, porque os 7 trovões é a voz de Deus, e a igreja está ouvindo a voz de Deus, e esta voz sai da palavra, esta voz sai da mensagem revelada, sai do que a gente chama de a abertura da palavra, quando a igreja é chamada ao monte do pôr do sol para ver Deus revelado, ver Deus manifestado, como Moisés levou o povo no Monte Sinai para que o povo visse Deus descendo na montanha, vozes, trovões, relâmpagos. E Moisés desce com Deus velado dentro dele, como o profeta desce do monte do pôr do sol com Deus velado em pele humana. Veja, ali estava a palavra feita carne, em seu profeta. É isso que é essa santa convocação, esse chamado, porque esse é o poder vivificador para vivificar a igreja para a hora do arrebatamento. Meu irmão, Deus te abençoe. Deixe aí o seu comentário, veja se a sua inscrição está ativa. Se não tiver, ative, dê o seu gostei ou o seu não gostei. Até breve. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.